Assim como todos os anos a gente sempre ora pedindo ao Senhor que nos dê um tema específico para aquele ano ser trabalhado, nós sentimos no ano passado uma forte direção de Deus para falar sobre gratidão e fé no nosso ambiente de trabalho. E esse foi o tema que nós abrimos o ano de 2025 e é o tema que nós vamos fechar o ano. Claro, não é a mesma palavra. Se você não assistiu a palavra do início do ano, você pode ir lá na plataforma. Nós temos uma plataforma, tem 5 ou 6 anos de todas as ministrações dos empreendedores de forma gratuita lá na nossa plataforma. Depois a gente coloca o QR Code para você poder abaixar lá as informações. E é interessante, nessa semana, mais uma vez, eu recebi um testemunho de uma igreja que usa os nossos vídeos para fazer os empreendedores dele localmente. Porque como eles não têm, de repente, condições de ficar levando gente de fora, eles pegaram os vídeos e eles fazem uma sessão de vídeo, uma sessão de cinema na igreja, com as nossas edições dos empreendedores, e depois eles fazem um grande debate, como nós vamos fazer aqui hoje também. No final, eu vou abrir para algumas perguntas, para que a gente possa também compartilhar algumas estratégias, né? Mas nós iniciamos o ano falando de gratidão e fé, e vamos realmente terminar esse ano falando disso, né? Pode passar, por favor, Ricardo, o slide. Aqui só uma apresentaçãozinha minha. Esses dias alguém perguntou assim: André, que área da perícia você trabalha? Eu falei, perícia financeira. Então, o meu trabalho todo é voltado para a área financeira. Por isso que eu falo tanto dos temas de finanças. Mas, pode passar. Nós iniciamos o ano falando de atitude e gratidão e usamos o texto base de Lucas 17, do 11 ao 19, que eu quero ler com vocês aqui para a gente poder relembrar. A cura dos 10 leprosos, né? De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficavam de longe e gritavam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Primeiro, eles sabiam quem era Jesus. Sabiam o que Jesus ensinava, porque chamaram ele de mestre. E sabiam que Jesus curava, porque gritaram: tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Eu não sei você, mas quando eu chegar no céu, eu quero assistir esse momento. E eu não consigo imaginar esse homem não correndo, gritando, alegre e feliz. A Bíblia não fala isso. Mas quando fala assim, voltou dando glória a Deus em alta voz, por estar curado. Você acha que isso foi um mecanismo simples? Não, ele fez isso de forma alegre. Eu consigo imaginar isso. E quando eu chegar no céu, vai ser maravilhoso conversar com esse homem, que eu ainda não sei o nome dele, mas saberei quando chegar lá, e falar como que foi testemunhar que você estava curado. Qual foi a alegria que você sentiu? Como foi gostoso você poder fazer isso, né? Porque dos outros 9, ninguém mais nunca ouviu falar, e também não vamos encontrar eles lá, provavelmente, né? A não ser que eles tenham se arrependido em outro momento. Mas a gente não tem nem curiosidade de saber o nome dos outros 9. Mas desse aqui eu tenho curiosidade de saber o nome. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. O que significa que os outros 9, muito provavelmente, eram hebreus. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Claro que Jesus sabia. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Olha que interessante. E disse-lhe, Jesus, falando: levante-se e vá. Além de curado, a sua fé te salvou. Amém? Algumas pessoas podem perguntar: tá, mas qual é o contexto disso no ambiente dos negócios? Você consegue imaginar, querido, que o tempo todo nós estamos precisando de curas? Estamos precisando de milagres, mas também estamos precisando testemunhar desses milagres? Estamos precisando voltar e dar glória a Deus, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória? Nós temos feito isso no nosso dia a dia. Conheço pessoas que experimentam de testemunhos maravilhosos, e logo que o testemunho acontece, passa um tempo, você não ouve mais falar da pessoa, você não sabe mais o que aconteceu, você perde o contato, porque às vezes aquela bênção
fez a pessoa ir embora e não voltar para testemunhar. Não que a gente faça isso uma obrigação, mas você deveria fazer isso como uma prática de vida. Porque às vezes é através do seu testemunho que uma pessoa vai ser curada. Hoje um casal me abordou aqui na entrada e falou assim, hoje a gente veio aqui porque esses dias a gente estava na igreja e a gente assistiu o teu testemunho junto com a tua esposa. E a gente veio aqui para escutar você falar. É o teu testemunho que vai pregar muito mais do que uma pregação, pode ter certeza disso. Então as bênçãos que o Senhor concedeu a você neste ano de 2025 precisam ser contadas. Aí às vezes alguém pode falar assim, né? Mas esse ano foi um ano muito difícil para nós. Glória a Deus, estamos aqui, né? Você está vivo? Olha que interessante. Você não sucumbiu. E talvez você tenha enfrentado dificuldades, tá? Não estamos aqui para tampar o sol com a peneira. 2025 foi um ano de desafios. Mas fique tranquilo. Pode piorar. E aí nós vamos ter que exercitar mais fé. Por isso você precisa ser grato, querido. Porque a gratidão, além de te curar, vai te colocar num lugar melhor. Porque a tua fé vai ser edificada, amém? É através da gratidão que a sua fé é ampliada. É através da gratidão que a sua visão é ampliada. Também no mundo dos negócios. Por isso eu não consigo imaginar um final de ano. Pode passar o slide, por favor. Eu não consigo imaginar um final de ano que a gente não declare Salmo 126:3. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Amém? Então eu tenho certeza absoluta que teve coisas no seu ano de 2025 que te fizeram ficar alegres. Assim como vieram dificuldades, também vieram alívios. Assim como vieram dificuldades, vieram estratégias. Assim como vieram dificuldades, vieram também tempos de melhoria. Queridos, a maior dificuldade que eu enfrentei na vida foi a que me posicionou da forma mais extraordinária no mercado do que eu imaginei. Quando tudo parecia que ia dar ruim. Quando muitos no meu lugar, inclusive, na crise que eu passei, tiraram a própria vida, porque a quebradeira no setor foi gigante de telecomunicações na época. 2008, 2009, 2010, até 2011 ainda reverberou todos os problemas desse setor. E teve gente que tirou a vida. Eu recentemente terminei uma bateria de exames e o meu médico falou assim, olha, teu coração está espetacular, teu peso está terrível, o resto está todo errado, mas o teu coração está espetacular. Você deve viver uma vida muito tranquila, né? Aí é a hora que você faz aquela cara de paisagem. Eu falei, ainda bem que você conhece minha história, né? Até tinha esquecido. Falei, é Deus protegendo, querido. Não tem como. Não tem como. Só foi Deus. É Deus protegendo. De fato, em 2025, Deus fez grandes coisas por nós. E por isso precisamos estar alegres. 2025 trouxe para nós, né, um tema, sejamos gratos, tenhamos fé. E nós começamos a declarar, no final daquela palavra, no início do ano, que seria um ano extraordinário. E muita gente me procurou e falou assim, puxa André, preciso pegar uma carona nessa tua fé aí, cara, porque não está dando certo. Né? Tem guerra, tem problema, tem economia, tem cliente não pagando, tem um monte de cenários ruins. Eu falei, irmão, é a hora que a gente precisa profetizar que vai ser extraordinário. Eu também não consigo ver com olhos naturais que as coisas parecem que vão ficar boas. Mas se não olharmos com olhos extraordinários, nós vamos acabar sucumbindo. Nós vamos olhar para as circunstâncias e não vamos aguentar. Então vamos começar a profetizar. O Vale dos Ossos Secos era um lugar terrível, sem vida, sem nenhuma esperança, sem nada ali para acrescentar de bom na vida de ninguém. E aí Deus fala, pode haver vida aí? Aí o profeta fala, se o senhor quiser que tenha, vai ter. Aí Deus fala, não, profetiza. Declara você que vai ter vida nesse vale de ossos secos. E ele começa a declarar e aquilo vira um grande exército. Aquela montoeira de ossos secos vira um grande exército. Queridos, nós temos que entender que a renovação da nossa mente para o mundo dos negócios, ela não está condicionada à circunstância, querido.
A circunstância sempre vai trazer uma dificuldade. Deixa eu te perguntar, que época da humanidade nós não vivemos em crise? Alguém aqui lembra alguma época assim, não teve crise nenhuma no mundo? Aí as coisas começaram a ir bem na política, veio o Covid. Aí as coisas foram ruins em tal coisa, veio tal outro. Aí as coisas estavam muito bem, deu uma crise nos Estados Unidos. Sempre tem uma crise. Sempre tem. Sempre tem uma dificuldade. Eu lembro que uma vez eu estava pregando assim, meu filho estava comigo, ele falou, eu também estou em crise, pai. Eu falei, o que foi, filho? Você não me deu aquele dinheiro que eu estava precisando? Eu falei, é a crise dele, né? Ele estava ali com uns 10 anos de idade, mais ou menos. É a crise dele. Ele queria um presente, eu não dei, é uma crise. Minha mulher entra em umas crises malucas de vez em quando. Porque eu não dou os presentes que ela quer. Não todos, né? Alguns não tem como escapar. Não tem, não adianta. E minha mulher é boa nisso, tá? Eu falo, né? Ela é nossa CEO de fusões e aquisições, ela ama comprar, né? Ela gosta do negócio. O ofício dela é esse, ela gosta, né? E eu amo os sonhos dela. Eu fico pensando assim, Deus olha para ela e fala assim, que orgulho da fé dessa mulher. Essa mulher tem fé, né? Aí esses dias apareceu um vídeo do marido bem sucedido, ela mandou para mim e falou assim, amor, eu acreditei em você quando ninguém acreditava. Eu falei, obrigado, entendi o recado, né? Foi um ano onde nós ficamos basicamente divididos em 2 grupos, tá? Foi um ano de muita polarização. Aliás, não critique a polarização. Nós vivemos um mundo polarizado. Céu e inferno, bem e mal. Sim ou não? Né? Um mundo polarizado. Você tem que escolher um lado. O muro é um lugar perigoso para você estar. Muito perigoso. Escolha um lado. Esse ano foi um ano que nós ficamos basicamente separados em 2 grupos. Os que creram e os que não creram. Os que acreditaram e tinham convicção e fé e os que deixaram o ano passar. Tem gente que está terminando 2025 e está falando assim, de verdade, estou escutando isso, tá? Porque a gente atende pessoas, a gente conversa eu, no meu dia a dia profissional e no meu dia a dia aqui dentro da igreja, a gente conversa com pessoas, tem gente que está dizendo assim, foi um ano difícil, graças a Deus está acabando. Tá, mas o que você fez para mudar esse ano? Ah, não, esse ano não deu, vamos ver se o ano que vem a gente consegue. Porque tem gente que já entregou os bets, né? Tem gente que já entrou de férias. Ali por julho, mais ou menos, ele já entrou de férias. Não vai dar mais. Esse ano está perdido. Eu escutei isso. Eu escutei uma pessoa falar assim, não, esse ano era em julho. Era julho. Eu falei, como é que foi teu primeiro semestre? Não, esse ano está perdido. Eu falei, cara. Falei, irmão, como é que você declara um negócio desse? Não, e pior, né? Não era não crente. Era crente. Eu falei, como é que você declara um negócio desse? Como é que você profetiza que está perdido? Tá, mas você tem alguma solução? Eu falei, claro que tem, irmão. Vamos orar. Não, eu estou orando. Não, mas então não está resolvendo, né? Que está orando errado, então. Está fazendo jejum? Não, mas é que se eu fizer jejum, já estou meio fraco. Se eu fizer um jejum, eu morro. Tem gente que está nessa. Ele está olhando para o ano e assim, graças a Deus vai terminar. Literalmente que nem, né, aquela história que a gente falava assim, está torcendo para o mundo terminar em barranco para morrer encostado, né? Está mais ou menos assim, né? Ai, glória a Deus, está terminando o ano. Não, não dá glória a Deus, querido. Deus não quer isso de você. Deus quer que você tenha posição naquilo que você faz. Querido, dá tempo ainda. Deus pode fazer um grande milagre na sua vida, ainda nessa semana do final de novembro, ou ainda no mês de dezembro. Eu lembro de uma vez que eu fechei um negócio, querido, no dia 24 de dezembro. A pessoa me ligou e falou assim, provavelmente você está de férias. Aí quase que eu respondi, né? Tô, mas se for um negócio, vamos falar, né? Aí ele falou assim, mas eu preciso de uma situação. E eu fechei um negócio no dia 24 de dezembro, querido. Deus pode fazer no último minuto. Sim ou não? Eu lembro de um outro ano, querido, que eu dependia de ter uma grande mudança legislativa para encaixar uma situação num projeto. E eu lembro que eu estava na semana do Natal e do Ano Novo, já descansando com a família, e eu resolvi ligar o computador e consultar se tinha alguma mudança naquele protocolo. Pois naquela semana alterou o protocolo e a validade para dar entrada era só naquela semana. Então, se eu não olhasse naquela semana, eu teria perdido uma janela de oportunidade fantástica de um projeto. Querido, Deus pode fazer assim, ó. Você crê nisso? Então, ainda dá tempo. Nós ficamos divididos em 2 grupos. Os que olharam para Provérbios 16:3, confia ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E eu, glória a Deus,
Acredito que eu fiquei nesse grupo porque passei a confiar mais ainda no Senhor do que em anos anteriores e crer que se eu apresentasse para eles todos os meus planos, eu seria bem-sucedido. E tive desafios superados. Assim como vi muitas pessoas tendo desafios superados nesse ano. Quantos testemunhos eu escutei esse ano de pessoas que falaram: olha, André, contra todo o prognóstico econômico, contra toda a situação, foi o ano que eu mais cresci. Esses dias saiu uma notícia que a indústria tinha tido o pior trimestre lá, e conversando com o Sérgio, não, foi o meu melhor mês. Então não é a economia, não é a situação econômica, o que está acontecendo na política, que vai definir quem nós somos, querido, amém? O que vai definir quem a gente é a convicção que a gente tem em fé, de que as coisas podem ser alteradas a qualquer momento, amém? Se você não tiver essa dinâmica, você já escolheu um grupo. O grupo que não vai confiar no Senhor. O grupo que não vai entregar ao Senhor os seus planos. O grupo que vai achar que as coisas vão se resolver ou naturalmente, ou vai vir algum milagre. Do tipo assim, não estou orando e vai acontecer alguma coisa. Ou não estou orando e vou tropeçar num cofre cheio de dinheiro. Cuidado, pode ter sido roubado, o cofre caiu do caminhão e você achou aquilo, daqui a pouco você está enrolado junto no problema. Tem gente que crê nessas não é milagre isso é ilusão. Tem gente que continua trocando visão por ilusão. Está aí o banco que quebrou para falar sobre como as pessoas olham mais para a ganância e mais para a ilusão do que para as coisas objetivas e claras que a gente só conquista com oração. Amém? Eu já falei isso aqui, mas tem uma perícia que eu faço num processo judicial que foi sobre, não posso falar muito detalhes porque o processo ainda corre em segredo de justiça, mas teve um grande golpe econômico aqui na cidade de Curitiba e numa determinada petição que eu fiz, eu escrevi para o juiz o seguinte, que existia uma distinção entre vítimas e cúmplices. Vítima era aquela tia ou aquela avó que acreditou no sobrinho ou no neto, que se investisse numa criptomoeda do jeito que estava sendo falado, ela ia dobrar os rendimentos dela em um único mês. Isso é vítima. Essa senhorinha, esse senhorzinho, esse foi vítima. O que pegou o dinheiro e colocou no negócio é cúmplice. Eu lembro que o assessor da vara me ligou e falou assim, olha, a gente deu risada aqui, porque foi tão profundo o que você falou, que é uma verdade. Nós vamos separar tudo em dois grupos, as vítimas e os cúmplices. Porque o cúmplice é aquele que é ganancioso, querido, que acha que eu vou fazer um negócio só na vida e vou resolver tudo. Basta eu só fazer uma tramóiazinha aqui que eu vou resolver tudo. Não é assim que funciona, querido. Não é assim que funciona no reino. Então nós ficamos separados entre os que tiveram desafios superados e os que têm desafios a serem superados. E nós também ficamos separados entre os que olharam o cenário econômico e mundial totalmente estáveis e sem uma mudança de curto prazo, versus aqueles que tiveram convicção por fé. Queridos, a quantidade de testemunhos que eu tenho escutado de pessoas que tiveram um ano extraordinário é muito grande. É muito grande. Aí você chega até eu falei para a Dani, falei assim, amor, eu estou tão entusiasmado porque num período curto de tempo eu recebi tantos testemunhos bons. Será que a economia está mudando? Não, a economia não está mudando. A economia do reino é diferente. Aliás, tem um livro muito legal chamado A Economia do Reino. É um livro muito legal para você ler. Porque a economia do reino é diferente. Ela não está baseada no Banco Central, ela não está baseada no ouro, ela não está baseada no valor econômico das coisas, ela está baseada em fé. Ela está baseada em crermos que o Senhor pode operar milagres em todo e qualquer tempo. Eu não canso de falar, Isaac está no momento da vida dele, onde a terra está seca, não dá para plantar nada e todo mundo está indo embora da terra. Ele vai falar com o rei, porque ele também quer ir embora, ele vai se despedir e Deus fala para ele, fica aonde eu estou mandando você ficar. Aí, ele não fica esperando que esse milagre aconteça do tipo assim, eu vou olhar para o chão e vai brotar uma colheita para mim. Não, ele começa a cavar o poço, porque ele precisava de água.
Então, enquanto a promessa não se cumpre, ele vai cavando poço. Ele acha um, os inimigos vão lá em entulho. Ele acha outro, os inimigos vão lá em entulho. Até que um servo fala, achamos água, e água viva. A água que foi capaz de multiplicar uma semente de 1 para 100 vezes numa terra seca onde não chovia. Quer crise pior do que essa? Para pensar. Não está muito diferente. Não tem gente indo embora? Tem. A terra não está seca? Está esquisita. As coisas não estão meio estranhas? Então, se você ficar onde Deus quer que você fique, querido, você vai multiplicar de 1 para 100 em qualquer cenário, amém? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque se aconteceu com Isaac, pode acontecer conosco, querido. Se você começar a intencionalmente orar, falar, Senhor, eu quero a tua direção, eu quero consagrar os meus planos a ti, eu quero que todo negócio que eu faça, primeiro tenha o DNA do reino. Eu não quero ter ideias do nada, eu quero ter ideias inspiradas pelo Espírito Santo. Porque essas são as melhores, as que dão certo. As que funcionam de verdade, amém? O problema é que nós entramos num lugar perigoso. Nós entramos num lugar que 2025 disparou a quantidade de pessoas tomando antidepressivos, disparou a quantidade de pessoas tomando ansiolíticos, isso? Remédios para controlar a ansiedade. Disparou, querido, disparou. Agora, olha só que interessante, né? A ansiedade é um problema de 2025? Não é um problema de 2025? Sempre teve. Será? Olha só que interessante essa frase aqui, que foi atribuída a George Miller, um pastor evangelista e missionário que viveu entre 1805 e 1898. Ele disse, o começo da ansiedade é o fim da fé, e o começo da fé é o fim da ansiedade. Pensa, 1800, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha X, não tinha o que está acontecendo na política. Não tinha essa fofocaiada que tem no mercado hoje. Lembra que naquela época, se você precisasse se comunicar com alguém em outro país, você tinha que mandar uma coisa chamada carta. Esses dias eu falei assim, filho, sabe o que é uma carta? Ele, 13 anos. Aquele negócio que a gente escreve para as pessoas, né? Vamos mandar uma carta pelo correio? Aí ele falou assim, uma carta pelo correio? Vamos mandar. Vamos lá no correio, postar para a gente receber em casa, só para você entender como é que funciona. Né? Ele falou, não pai, não precisa mais fazer isso. Isso nunca vai voltar. Eu falei, é verdade. Vamos deixar para lá essa ideia besta. Cara, pensa. Ansiedade não é um problema novo. Mas sabe por que as pessoas vão ficando ansiosas? Porque elas param de confiar no Senhor. Elas param de olhar para os milagres extraordinários que o Senhor já fez. Elas param de olhar para a palavra. Elas param de olhar para testemunhos. Por isso é tão importante você ser como aquele que volta para testemunhar. Porque o teu testemunho, muitas vezes, na área empresarial, vai salvar uma empresa, querido. Nós já tivemos cenários aqui na igreja de pessoas que desistiram de fechar o negócio porque escutaram um testemunho. Porque escutaram uma palavra que trouxe direção para a vida delas. Por isso nós vamos voltar um pouco mais no nosso DNA do empreendedores, que é mais área de ensino. Nós vamos focar o ano que vem muito mais na escola de negócio e nas aulas especiais que nós vamos construir para que a gente possa minimizar essa questão através do ensino. Mas não dá para você andar ansioso, querido. A palavra, inclusive, nos ensina a não andar ansiosos com coisa alguma. Com o dia de amanhã, você não tem ação nenhuma com o dia de amanhã. É ou não é? Não tem. Então o começo da ansiedade é o fim da fé e o começo da fé é o fim da ansiedade. Dá para praticar isso aqui em tudo, em tudo. Por exemplo, uma pessoa vai comprar um carro financiado. É o começo da ansiedade. Porque você não sabe como é que você vai pagar ainda aquelas 60 parcelas. Você tem uma expectativa de pagar aquelas 60 parcelas, sim ou não? Mas saber de verdade se você vai conseguir, não sei. Você não sabe. Você não sabe o que pode acontecer. Ninguém tem uma bola de cristal aí para adivinhar o que vai acontecer daqui 59 meses. Aliás, nada na vida de ninguém fica igual 59 meses, tá? Eu estou falando 59 que é para você ter uma sensação que quando paga uma só falta 59, né? Para quitar. É uma bênção, né? É ali que começa a ansiedade da maioria das pessoas, né? Agora, quando começa a fé, acaba a ansiedade.
Quando você começa a orar para comprar à vista, quando você começa a orar para dar passos de fé na sua área financeira, quando você começa a aprender sobre educação financeira, sobre inteligência financeira, você deixa a fé entrar no negócio. E aí você consegue ter ousadia para comprar as coisas de uma maneira mais estruturada, de uma maneira mais planejada. Amém? Se você tirar da equação a fé, você vai ficar com a ansiedade. O nome disso é carnê. Sabia disso? Carnê. Prestação, parcela do cartão. Você sabe que a fatura do cartão de crédito é uma grande confraria de parcelas, né? A quinta encontra com a sexta, que está encontrando com a décima, e elas se despedem porque ela está indo embora, e daí já dão saudando, né, a nova que chegou, a número 1, e assim vai. É uma confraria de parcelas. Esses dias minha sogra chegou desesperada lá em casa, falou, chegou minha fatura do cartão, olha que absurdo, tem aqui R$600 debitado, né, 599, isso aqui é fraude. Falei, então tá bom, vamos verificar, né? Aí fui verificar, e verifica, daqui a pouco minha filha, vó, deixa eu pegar aqui no teu e-mail. Aí de repente, vó, isso aqui é assinatura do Dorama anual. Aí falei, acabamos de descobrir quem é o estelionatário do negócio. O criminoso está aqui, ó, na minha frente. Ela estava na minha frente. Ela, ai, meu Deus, perdão. Eu falei, pois é, né? Então, cuidado, né? Controle as despesas, né? Controle as despesas. O começo da fé é o fim da ansiedade, amém? Olha só, 2026 está chegando. E eu creio numa palavra maravilhosa sobre o ano de 2026. Shana Tová é a saudação para um ano doce e bom na cultura judaica. 2026 será um ano doce e bom para a honra e glória do Senhor. Amém? Nós vamos ver testemunhos fantásticos em 2026. Eu creio. Eu tenho uma convicção tão forte no meu coração sobre isso, querido, porque quando você vai escrever uma palavra, não sei, né, como é que você se prepara para isso, mas quando eu vou escrever uma palavra, eu peço inspiração ao Espírito Santo. E quando eu vou falar algo com alguém, eu peço que o Espírito Santo me direcione. E só vinha isso na minha mente. Shana Tová. 2026 será um ano doce e bom. Aí alguém pode perguntar, mas que país vai ser? Aqui, querido. Nesse país. Aonde a gente vive, amém? Porque Josué 1,9 diz que seja apenas forte e corajoso, porque aonde você for, eu estarei com você. Ou aonde você estiver, em outras versões, eu estarei com você. Então não importa, querido, não importa a circunstância. Se Deus estiver no controle, querido, você prospera em qualquer cenário, em qualquer circunstância, em qualquer governo, em qualquer cenário econômico, que por mais terrível que ele possa ser, se o Senhor estiver à frente, você vai prosperar. Amém? Agora, claro, talvez 2026 seja ano de você encerrar ciclos de situações que não se desenvolvem na sua vida. Talvez seja a hora de abrir novos ciclos de desenvolvimento na sua vida. Talvez você tenha que aprender algo novo. Talvez você tenha que ler mais. Talvez você tenha que se aprimorar melhor naquilo que você faz. Talvez você precise mudar de ramo. Eu lembro do Wendell da Conquer, quando ele veio ministrar aqui, que ele falou que tem um estudo americano que fala que as pessoas mudam de negócio e profissão em torno de 6 vezes em média na vida. Então não tenha medo da mudança, querido. Tem mudança que faz você potencializar assim muito. Eu lembro de um irmão que uma vez me procurou e falou, André, estou no setor bancário, mas estou cansado, eu queria muito mudar, eu queria ir para uma outra área, mas recomeçar é tão difícil. Eu falei, e ficar é tão difícil também, pelo que você está me contando, né? Que parece terrível esse cenário aí que você está me contando. Ele, não, é muitas horas de trabalho, é muita pressão, muita meta para bater. Eu falei, então escolhe o difícil, irmão. Fica aí, eu mudo de profissão. Não, mas se eu ficar aqui, eu vou morrer. Então muda de profissão. Não, mas se eu mudar de profissão vai ser difícil. Eu falei, pois é, então fica. Né? Mas daí eu vou infartar. Eu falei, então muda. Mas aí pode ser que eu não consiga o mesmo padrão de vida. Eu falei, então fica. Né? Escolhe. Mas dá um passo. Aí ele falou, não, eu vou mudar. E para a honra e glória do Senhor, esses dias eu encontrei com ele e falou assim, André, eu ganho 10 vezes mais do que eu ganhava quando eu estava no banco. 10 vezes mais. 10 vezes mais, querido. Você está entendendo quando Deus está no negócio? E eu lembro de ter falado para ele várias vezes, ore e jejue. Converse com a tua esposa, converse com os teus filhos, ore e jejue. E estejam dispostos a um tempo que a renda de repente vai cair, mas estejam dispostos a se preparar para o tempo que ela vai subir.
E eu lembro que ele ficou empolgado com essa palavra, e ele falando, então eu vou orar. E Deus foi confirmando para ele, ele foi me telefonando, e falando, cara, olha, está acontecendo assim, eu vou dar tal passo, vai acontecer assado, eu vou apresentar tal coisa, tal apresentação lá. E Deus foi fazendo passo a passo, e hoje ele é uma referência nacional no segmento que ele está. Você está entendendo o poder disso, querido? Deus pode mudar a história. Mas às vezes vai ter que passar por um solavanco, né? Já contei essa história aqui também do irmão que estava pedindo para orar para mudar de emprego. Falei, irmão, está preparado então para demissão? Não, Deus o livre, vira essa boca para lá, se me mandarem embora... Não... Eu falei, tá, mas vai mudar de emprego como então? Por telepatia? Né? Vai ter que pedir demissão ou vai ter que ser mandado embora. Isso eu não tinha pensado ainda. Eu falei, pois é, mano, vamos ter que mudar esse pensamento. 2026 vai exigir de todos nós mais resiliência. Essa é a palavra, esse é o nome do jogo para 2026. Resiliência. Por que resiliência? Agora eu vou dar um passo a passo aqui técnico do porquê nós vamos ter que ser muito resilientes em 2026. E vou dizer, tá? Para nós que temos a integridade como um valor precioso, tudo que eu vou falar agora vai ficar mais fácil. Tá? É difícil para quem já fazia errado, mas para quem faz as coisas certas vai ficar mais fácil. Primeiro, em 2026, nós temos uma reforma tributária começando. Não termina em 2026, termina em 2033. Mas 2026 é o ano que estão falando que é o café com leite. Que você vai testar os sistemas, vai testar o formato, vai testar as coisas. E tem gente que, então se é só para testar 2027, eu começo a pensar nisso. Né? Porque o brasileiro é bom nisso, né? É mais ou menos que nem o preguiçoso, né? O lema do preguiçoso, né? Nunca faça tudo hoje, senão você não terá o que fazer amanhã. Esse é o lema do preguiçoso. Tem gente que já, em 2026 é só para testar. Não, então em 2027 a gente fala desse assunto. Escutei isso do empresário essa semana. Ele falou para mim assim, André, 2026 vai ser tranquilo, porque não está bem fundamentado, ainda formatado. Então em 2027 eu contrato uma consultoria para terminar, mudar aqui o meu negócio. Tá? Falei, vai nessa, vai nessa. É esses que vão quebrar. 2026 vai implementar uma reforma tributária que não tem a ver com tributo. É a primeira reforma tributária da história da humanidade que não tem a ver com tributo. Você sabia disso? Tem a ver com o sistema financeiro. Tem a ver com gestão de finanças. Nós vamos ter uma aula especial em janeiro. Deixa eu até pegar aqui, que tentei gravar de cabeça, mas tem coisa que não adianta. É muita informação. O Germano que está aqui, fica de pé um pouquinho, Germano. O Germano vai ser um dos professores que vai dar essa aula especial. Ele é contador, especialista em gestão de negócios pela Universidade Federal do Paraná, MBA em contabilidade, compliance, direito tributário, fundador da G2 Tax, tendo recuperado tributos e reduzido carga tributária em empresas com mais de 25 milhões, membro da Comissão para Assuntos Contábeis, Fiscais e Tributários, da Comissão do ESG, do CRC, Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, membro do Instituto Ponta Grossense de Estudos Contábeis, o IPEC, desde 2016, e sócio fundador da ABETRE, Associação Brasileira pela Ética no Tributário. Ele vai dar essa aula para nós, a gente vai marcar a data ainda, depois a gente vai dizer obrigado já pela disposição em contribuir conosco. A reforma tributária não tem nada a ver com tributo em si, tem a ver com mecânica, forma de trabalhar. E isso vai mudar radicalmente o funcionamento das empresas. Primeiro, nós vamos ter uma nova dinâmica do tipo de imposto. Não vai ter mais um monte de imposto. Vai ser uma quantidade bem reduzida. Bem reduzidinha de imposto. Vai ficar até mais fácil. Não que vai ficar mais barato, mas vai ficar mais fácil. Pelo menos você vai saber onde está acontecendo. Depois, vai implementar uma nova forma de gerir os negócios. As empresas não vão mais conseguir trabalhar os seus negócios de forma não estratégica. Você vai precisar de planejamento estratégico como nunca precisou antes. Está aí o Renan, que dá essa matéria. Fica de pé aí, Renan, para o pessoal te conhecer também. O Renan é professor lá da Escola de Negócios e vai dar uma aula sensacional o ano que vem, né, um módulo. O Germano vai dar uma aula especial, mas o Renan, ele é professor da Escola de Negócios e daí tem um módulo inteiro sobre planejamento estratégico. Não dá mais para levar assim, vamos ver para que lugar está indo o vento, né, Renan? Não dá mais. 2026 vai ser um divisor de águas. Muita empresa vai acabar por falta de gestão e muita empresa vai crescer justamente por boa gestão. Então teu módulo vai ser muito especial, eu creio, em nome de Jesus. Depois nós vamos ter uma nova dinâmica financeira. Vai acabar a chance de você usar o dinheiro do imposto. Isso mesmo.
Hoje você vende, usa o dinheiro do pagamento do imposto e 45 dias depois você paga a guia do imposto. Sim ou não? Vai chegar um dia que quando o split payment estiver implementado, você vai passar o cartão do cliente e vai sair o dinheiro do imposto e vem o dinheiro líquido para você. Ou seja, acabou capital de giro com dinheiro público. Aí você vai falar assim, pô, mas esse governo, né? Querido, toda a economia moderna do mundo faz isso, tá? O Brasil está modernizando de verdade a sua questão tributária. Tudo que todo mundo está falando, parte disso é mentira. Nós estamos, assim como o Pix foi um divisor de águas e trouxe algo maravilhoso para a economia, um dinamismo para a economia, porque você já deve ter ouvido eu comentar isso, né? Os países desenvolvidos têm mais ciclos econômicos mensais do que nós. Nós só temos 12 ciclos econômicos mensais. O que é um ciclo econômico? Você recebe e paga as suas contas. Isso é um ciclo econômico. Isso acontece uma vez por mês para a maioria dos brasileiros, sim ou não? Ele recebe uma vez por mês e paga o aluguel, a luz, o telefone. Em países desenvolvidos, isso acontece toda sexta-feira. Então, em países desenvolvidos, nós temos 52 ciclos econômicos acontecendo no ano. Toda sexta-feira tem recebimento e pagamento, tem dinheiro entrando na economia. O que não acontece no Brasil. Mas o Pix colocou a gente anos-luz na frente. Enquanto economias ainda usam o cheque, nós temos o pagamento instantâneo. Mais moderno do mundo. Ah, mas tem muita fraude. Ah, você acha que não tem fraude com cheque? Lá nos Estados Unidos? Seja bem sincero. Pelo menos, tem muito filme sobre fraude de cheque nos Estados Unidos. Se tem tanto filme é porque acontece bastante, você concorda comigo? Nos Estados Unidos, se o cheque borrar, amassar e tiver mal pintado, e pingar água, e você for no banco, você desconta o cheque. Porque eles olham, tem saldo, paga. Aqui no Brasil não é assim. É muito moderno, gente. Vamos falar as coisas boas. E a reforma tributária vai trazer muita vantagem. Vai colocar muita gente para se organizar de verdade. Para se organizar realmente como tem que ser feito. Tipo lucro real. Vai ter que ser bem organizadinho. Despesa apropriada da forma certa, despesa apropriada da forma correta, despesa correta da empresa, despesa correta da pessoa física, da pessoa jurídica. Você vai ter muitas vantagens com isso. Agora, um detalhe importante, eu fiz questão de destacar isso. Para quem não sonegava ou quem não sonega impostos, isso tudo vai ser muito mais simples. Quem já faz tudo certinho, querido, sabe o que vai acontecer? Está tudo em ordem, está tudo bem, vida que segue. Quem faz errado tem duas preocupações. Agora eu vou pensar como auditor, né? Como perito. Você é uma empresa, uma fábrica, e você fatura, e você declarou para o fisco, esse ano, por exemplo, que você faturou 1 milhão. O ano passado que você faturou 1 milhão, o ano retrasado que você faturou 1 milhão. Ok, né? Beleza. Aí em 2026, os teus fornecedores vão começar a exigir a nota correta porque vão se creditar do teu imposto. Aí do nada você vai faturar 5 milhões. Você acha sinceramente que o fisco não vai dar uma olhadinha no para trás? Não, peraí, pô. Até 2025 o cara faturava 1. Agora em 2026, que o mercado exige a nota integral e correta, ele agora faturou 5, isso foi um milagre. Vamos chamar esse cara para dar um testemunho aqui na Receita, de como faz para a empresa crescer. Aí sabe o que eles vão fazer? Eles vão olhar a tua contabilidade. Sabe o que eles vão descobrir? Você sonegava o imposto. Então, para quem é sonegador, fique tranquilo, vai ficar bem mais difícil. Né? Eu tenho falado isso assim com muita segurança. Vai complicar, vai ficar difícil, vai ficar com dor de cabeça, vai até infartar de repente em alguns casos. Fica tranquilo. Não é o teu caso, amém? Glória a Deus. Nós estamos num ambiente de integridade. Nós aqui sabemos que sonegar imposto é um negócio que vai fazer mal para a tua saúde. Eu lembro de uma vez, estava assessorando uma empresa, uma consultoria técnica para ele captar um recurso no BNDES, e nós pegamos as certidões tudo em ordem. Pensa numa empresa que estava tudo redondinho. Aí eu falei para o meu parceiro de negócio, falei assim, cara, isso aqui vai aprovar numa velocidade assim, monstruosa. Hoje ainda é capaz da gente ter o deferimento. Porque não tinha uma vírgula, uma mancha. Aí quando entregamos lá, foi negado, indeferido. Aí eu liguei, né, para o consultor que atende a gente lá no BNDES, falei, amigão, deixa eu entender, cara, não tem nada errado com essa empresa? Não, não tem nada errado agora, né, André? Mas vai investigar o passado dessa empresa para ver o que aconteceu. O passado não morre, gente. O passado tributário não morre. O cara era sonegador, assim, ó, pá, o dia que ele precisou do dinheiro, ele começou a pagar em dia. E ele achou que agora estava tudo certo, que nunca ia dar problema.
Tinha uns 15 refis pendurados. Deu errado, deu zebra. Então, muito cuidado com a dinâmica financeira do seu negócio. É isso que vai mudar de verdade a partir do próximo ano. A reforma tributária, como eu falei, ela não é uma dinâmica sobre tributos. Ela é uma dinâmica sobre gestão financeira, sobre como você gerir os seus negócios e uma nova dinâmica sobre os impostos. Você precisa aprender mais sobre isso. Então nós faremos uma aula especial sobre reforma tributária ali no finalzinho de janeiro. Dá tempo de você se programar, porque não é em janeiro que tudo isso vai acontecer, então dá tempo de você se programar, mas não falte essa aula. A gente vai divulgar bastante essa aula. O Germano vai vir lá de Ponta Grossa para nos dar essa aula. E a gente acredita de verdade que vai ser uma aula especial que vai realmente colocar a gente na página correta. Eu já vi o material da aula. São uns 40 slides ali, mas assim, muito bem fundamentado, com exemplos claros de como é que é o sistema atual, de quanto vai ficar o pagamento do imposto e de quanto você economiza se você fizer a gestão correta financeira. Porque o jogo agora não é sobre o imposto a pagar, é sobre as despesas que estão apropriadas no teu negócio. Você vai ter que ser um especialista, querido. Não dá mais para ser generalista na questão tributária. Você vai precisar se especializar em como você vai pagar os seus funcionários, como você vai pagar os seus fornecedores. Aliás, você não vai mais contratar nada de ninguém que não gere crédito tributário para você, porque senão você vai pagar os impostos sozinho e a tua carga tributária vai subir. André, mas e eu? Como é que eu vou? Você vai ter que consultar especialistas, querido. Consulte a tua contabilidade, veja se eles estão preparados. Eu dei uma recomendação essa semana para uma empresária, falei assim, mude de contador, está tudo errado. Realmente, eles perderam prazo, inclusive, complicaram a vida dela, deu maior dor de cabeça para ela. Então, você vai precisar pregar profissionais que entendam de lucro real, lucro presumido e simples, porque esses critérios desaparecem daqui a pouco. Todo mundo vai ter que fazer uma empresa como se fosse no lucro real, atribuindo a despesa de forma correta, pegando nota de tudo e pegando nota de empresas que gerem algum crédito tributário para você. Porque senão não tem como fazer negócio. Vamos pensar assim, o irmão aqui tem uma empresa, uma marcenaria, por exemplo. E aí eu compro lá os móveis novos para o meu escritório. E aí eu vou perguntar, antes de contratar ele, eu vou fazer uma pergunta, qual é o teu regime tributário? Aí ele vai falar, tal regime. Quanto que é o preço? 10 mil. Aí eu vou para esse irmão aqui. Irmão, qual é o teu regime? Ele fala o regime, e aí ele fala 12 mil. Isso aqui é mais caro, né? Pela lógica de hoje, eu vou fechar com quem? Com ele, né? Se ele não me gerar crédito, eu pago 12. Mas eu vou conseguir talvez 3 ou 4 mil de crédito em outros negócios que eu tenho nota para descontar. Então eu vou começar a não definir pelo preço, mas sim pelos critérios que aquela empresa... É isso mesmo, né, Germano? É uma antecipação, mas é que o Germano já me deu essa aula, tá, gente? Então eu estou aqui só agora capitalizando em cima, né? E ele já está me ensinando. Isso. O lucro real já era assim. Quem fazia lucro real já conseguia fazer isso de forma bem certinho. E a gente vai ter que só aprender eu tenho um carro, está no nome da empresa, então eu vou abastecer no nome da empresa. Eu não abasteço mais no meu cartão pessoa física. Eu vou atribuir a despesa para a empresa. Mas o carro está no meu nome da pessoa física e eu uso 100% por trabalho, eu vou fazer uma conta se não vale a pena transferir o carro para a pessoa jurídica para abater as despesas, como manutenção, óleo, gasolina ou outro combustível qualquer, prestação do carro, tudo isso pode entrar, daí sim, atribuído dentro da empresa, como se fosse na época do lucro real. Porque quem tinha na época do lucro real já fazia isso. Estava tudo atribuído certinho. Ou seja, você vai precisar ser um financista melhor. Aí vem para a minha área, né, irmão? Você vê, chega um dia que os humilhados serão exaltados. Fica tranquilo, né? Chega o teu dia. Em 2026, finanças, pode passar, não serão mais apenas estratégia. Dívidas caras precisam ser revistas imediatamente. A taxa de juro hoje, se não for negociada, você vai ter problemas de pagamento. Então comece a pensar em dívidas mais baratas. André, mas como é que eu faço uma dívida mais barata? Talvez você tenha que apresentar alguma garantia. Às vezes você vai precisar fazer uma tomada de crédito em cima de um patrimônio para você poder diminuir a taxa de juro efetiva. Veja, qual é a pior taxa de juro que existe no mercado hoje? Alguém sabe? Alguém sabe a pior taxa de juro do mercado? Cartão de crédito. 444%, é fácil de gravar esse número, né? 444% ao ano. Olha, tem muito agiota que perde longe para o cartão de crédito. Tem cara que fica até bonzinho comparado com o cartão de crédito.
É a pior dívida. A segunda pior dívida, limite cheque especial, 13%, 14%, 15%, e vai piorar para o ano que vem. Então, comece a pensar em dívidas mais estruturadas. Há dívidas que, se você trocar tudo esse pacote por uma dívida que você coloque alguma garantia, como um imóvel, por exemplo, você troca isso para 15% ao ano. Pô, está devendo 444 no cartão, mais 15% no cheque especial, mais antecipação de recebíveis, mais algum tipo de dívida que você tenha com alguma pessoa. Melhor trocar por uma dívida grande, com um juro bem menor, e você elimina aquilo. André, mas como que faz isso? Vai ter que estudar. Cada caso é um caso, cada tipo de dívida é um tipo de dívida, cada cenário é um cenário. Você vai precisar procurar ajuda. Procure um bom consultor financeiro, procure pessoas que possam te ajudar e fala assim, preciso trocar as minhas dívidas caras por uma única dívida mais barata. Bem mais barata, né, gente? Vamos, diga-se de passagem, né? Porque uma dívida de 15% ao ano contra 444% ao ano não precisa ser nem inteligente para descobrir que é caro, né? Não precisa ter muito... Não há necessidade de neurônios para essa comparação. 15 versus 444. E tem gente que insiste. Ah, é melhor no cartão. Mas como que é melhor no cartão? Ah, porque gera ponto. Misericórdia. Ai, meu Deus. Dívidas caras precisam ser revistas, então, imediatamente. Contabilidade inteligente não é mais um cenário do tipo assim... Eu não sou contador, tá, gente? E contadores aí agora também chegou a hora do contador, né? O contador, ele pulou da categoria é bom ter para a categoria tem que ter urgente. É mais ou menos assim, né? Porque sabe quando você começa a empreender, você precisa de Deus, precisa do cônjuge correto, precisa do mercado, porque é importante combinar com o mercado, né, que você vai vender e o mercado vai comprar, é importantíssimo, né? Você precisa de um bom advogado, você precisa de um bom psicólogo e agora você precisa de um bom contador. Mas André já precisava antes. Mas qualquer um fazia, sim ou não? Ah, não, mas o meu amigo lá, ele faz. Ele é inteligente para isso. Porque, sabe, eu viajei esses dias atrás, um empreendedor passado, eu fui servir minha esposa, a minha sogra e uma pessoa aqui da igreja também, e levei elas para São Paulo. Elas precisavam ir para um evento lá e eu fui servi-las. Fui de motorista mesmo, de verdade. Fui servi-las. E no caminho eu escutei uma pérola fantástica de aprendizado. Uma pessoa super simples. Vou falar o nome para você não ficar depois especulando, né? Mas ela falou uma verdade absoluta. Falávamos de uma situação e ela falou assim, aquela pessoa é inteligente, mas é burra. Que profundidade nesse ensinamento, cara. Tem tanta gente inteligente que é burra, que eu parei para pensar, pô, ela tem razão. Que preciosidade. Tem gente inteligente, mas é burro no negócio, cara, não adianta. Ache um contador inteligente agora. Psicólogo inteligente, né? Todo mundo inteligente. Você vai precisar fazer DRE de verdade, gente. Não é mais uma opção. Você vai precisar fazer um dashboard, você vai fazer um fluxo de caixa. Não são mais opcionais. São ferramentas necessárias de sobrevivência empresarial na nova reforma tributária. Lembrando, eu escrevi um pequeno artigo, está lá no meu LinkedIn, se você quiser entender com profundidade o que eu falei. A reforma tributária não tem a ver com tributo. Ela tem a ver com finanças. Com compliance, com auditoria, com gestão financeira, ela não tem a ver com tributo. O tributo está dentro, faz parte, é intrínseco. Por isso que chama reforma tributária, é intrínseco. O que vem junto com essa reforma tributária, que é o que você precisa se capacitar. Agora, em 2026, mais do que nunca, a integridade não passa mais a ser uma exigência. Ela passa a ser uma exigência e não apenas uma vantagem competitiva, porque até então só era uma vantagem competitiva. Qual é a diferença de você para ele? Eu sou íntegro. Ah, legal, que bom, né? Só era assim. Hoje não. A partir de 2026, ou você é íntegro, ou o mercado vai excluir você. Você vai perder contratantes porque você não é íntegro. Você não está com tudo em ordem. Porque a primeira coisa que o teu contratante vai fazer daqui para frente, as empresas grandes principalmente, os estados, os municípios, o governo federal, ele vai perguntar uma coisa importante para você. Você já está adequado à reforma e você gera crédito nessa compra para mim? Se você responder que não, você já ficou fora do jogo, querido. Lembra que eu sempre falo do jogo de xadrez? Né? Não saber o movimento do cavalo te tira do jogo, cara. Se você não sabe como é que joga o xadrez, você já está perdendo. Para muita gente nem sabe o que eu falei agora, o movimento do cavalo. Né? Que não joga xadrez. Quem joga xadrez aí? Louco, gente.
Agora até fiquei assustado. Nunca aconteceu isso. É sempre 2 ou 3, né? De novo, levanta a mão aí. Quem joga xadrez? Uau, já dá para organizar um torneio no alcance. Vamos organizar um torneio? Pô, eu gosto de xadrez. Eu sou da época que a gente ia jogar xadrez na biblioteca pública. Quem é dessa época aqui? Jogava xadrez no sábado na biblioteca pública. Olha aí, ó. Pô, era gostoso, não era? Você sabia que dá para se machucar no xadrez? Porque se discute no meio do xadrez e de repente sai no braço. Eu vi isso acontecer lá na biblioteca pública. Um dia uns caras saíram do tapa. Falei, tá vendo como é um esporte perigoso? Olha aí, ó. A pessoa pode se machucar, né? Se não sabe jogar xadrez, você vai ficar fora do jogo. Essa que é a verdade. Esses dias alguém me mandou uma foto. Como aprender xadrez em X passos. Um livro. Aí eu falei, ué, mas o que aconteceu? Não, você falou que se não jogar xadrez, estou fora do mercado. Eu falei, não era bem esse xadrez que eu estava falando. Mas se serviu a analogia, compra o livro, então vai. Né? Aprenda a jogar. Né? Aprenda a dinâmica. E tem uma peça importantíssima que acaba de mudar de colocação. A integridade. Integridade passa a ser essencial, não mais opcional. E eu gosto da integridade, querido, e eu prego sobre a integridade, baseado na vida de Daniel. Daniel, ele nos dá os 3 pilares da integridade. Daniel, ele trabalha num reinado, né? Ele passa de reinados, mas no reinado de Dário. Dário acha por bem colocar ele sobre todo o governo administrativo da época, que era a Receita Federal da época, a arrecadação de impostos. Daniel se destacou tanto no que ele fazia, que o rei decidiu colocar. Os inimigos ficaram doidos com isso. Porque se Daniel fosse colocado nesse posto, o que iria acontecer? Ia acabar o esquema, ia acabar o jeitinho, ia acabar a propina. Então vamos fazer o seguinte, vamos achar um erro de Daniel, para daí a gente apresentar para o rei e ele ser destituído desse cargo? Vamos. Fizeram uma mega auditoria. Aliás, a base bíblica para auditoria é esse texto aqui, né? Não é verdade? Porque eles foram lá e olha só, não puderam achar nele falta alguma. Fizeram uma diligência. Uma due diligence, foram lá, pegaram os livros fiscais, olharam tudo e não conseguiram achar nada de errado. Por quê? Pois ele era fiel, não era desonesto, muito menos ele era negligente. Vamos discernir. Ele era fiel. Não precisa de tradução para isso, né? Ele era fiel. Ele não era desonesto, então significa que ele era o quê? Honesto. Ele não era negligente, significa que ele era o quê? Então, diligente. O que faz um diligente? Faz tudo na hora certa, com responsabilidade, da melhor maneira possível, para que você se torne alguém que ninguém possa achar em você falta alguma. Esse é o princípio da integridade. Esses são os 3 pilares, fidelidade, honestidade e diligência. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar o Daniel. No trabalho, tentaram daí pela fé e se deram mal. Daniel não foi livre da cova, foi livre na cova. Você talvez não seja livre da cova, mas vai ser livre na cova, se a integridade estiver com você. Amém? Eu faço parte de um organismo chamado Corajosamente Éticos, e o diretor desse organismo, quando fundou esse organismo, ele decidiu romper com toda a prática de impostos errados, de sonegação, e ele viu o negócio dele simplesmente desaparecer. Ele decidiu que ele agiria com honestidade, lá na África do Sul. E Graham Power é um executivo, né, da área de construção civil e era responsável por grandes obras na África do Sul. E ele decidiu que não mais pagaria propina e ele foi retirado de todos os negócios. Ele ficou lá esperando ver o que Deus tinha preparado para ele. E aí passou algum tempo e houve uma mudança de governo e foi feita uma investigação que prendeu todos os empreiteiros que tinham pago propina, menos ele, porque ele não tinha pago. E aí veio a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E quem foi contratado? A única empreiteira que tinha as CNDs, né? As certidões negativas corretas. E ele ficou bilionário. Porque Deus tem um plano para a sua vida. Não é à toa que você está no negócio que você está. Não é à toa que Deus te colocou no projeto que você está. Não há a menor chance disso não ser intencional, porque Deus faz tudo com um propósito, é isso que a Bíblia nos ensina, amém? Então você está no negócio porque tem um propósito para você estar lá, amém? Não importa a área, não importa. Se você for fiel, for honesto e for diligente, o Senhor vai te colocar na integridade completa, que vai te colocar no melhor jogo que você já teve até hoje, amém?
Em 2026, querido, nós vamos ter também estratégias jurídicas que vão mudar. Tem muita lei sendo alterada e isso impacta bastante. Algo que há muito se fala, mas pouco se faz sobre o registro de marcas. Algumas empresas grandes estão tendo dificuldades e algumas empresas pequenas estão desaparecendo porque não registram a sua marca. Outra, a prevenção dos custos trabalhistas ganhou um novo circuito com a publicação da NR1, que fala sobre as dificuldades psicossociais, as doenças de mente, que agora são classificadas como alto risco dentro das empresas. Então, o abuso, né, de metas, o abuso, não é abuso o nome, esqueci agora, como é o nome que, quando você faz aquela pressão na pessoa? Como? Assédio, isso, obrigado. O assédio sobre metas, o assédio sobre o trabalho, ele muda de categoria. Não é mais uma questão para se discutir, é uma questão de doença. É uma questão que pode deixar a pessoa doente. E isso pode trazer um custo para a sua empresa terrível. Nós vamos ter um advogado, Paulo Henrique, que vai falar para nós numa aula especial ano que vem também sobre a prevenção dos custos trabalhistas, os riscos psicossociais da NR1, que vão mudar o jogo a partir de 2026. A partir de maio de 2026, essa legislação entra em vigor e ela é pesadíssima. As multas são desproporcionais, gente. Você precisa aprender sobre isso. Quem já sabia da NR1 aí? Pouca gente. Mas, ao mesmo tempo, dá para buscar conhecimento sobre isso, que ainda não mudou. A saúde mental, agora, ela precisa estar na estratégia da empresa. Então, Renan e Sérgio, que falam sobre estratégia na Escola de Negócios, lembrem de colocar a NR1 como um fator importante ali a ser conversado. Outra coisa, o que mais a gente escuta aqui nos testemunhos são os contratos que não são feitos. A pessoa que vem reclamar de situações que ela está vivendo nos negócios, de contratos que ela não fez. Então passe a fazer contrato de tudo, querido. Passe a fazer contrato em todas as áreas do negócio. Contratos não são difíceis de serem feitos, mas precisam estar escritos. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos numa geração que tudo está meio relativo, sim ou não? Não está? Verdade hoje vira mentira amanhã, depois vira verdade de novo. Por exemplo, quem é da época aqui que o ovo dava câncer? Agora o ovo salva. O café matava. Agora o café é uma bênção. Mas fica tranquilo, daqui 30 anos muda de novo. É ou não é? Não é assim que funciona? Cara, contrato pelo menos está escrito, querido. Passe a fazer mais contratos, coloque as coisas de forma mais escrita. Faça bons contratos sociais. Olha, nós tivemos no Covid um aprendizado fantástico. Terrível, porque perdemos pessoas, mas um aprendizado fantástico. Quantas empresas acabaram porque não tinham um acordo de sócios e um bom contrato social feito? A maioria dos contratos sociais, e talvez o seu, não prevê o que vai acontecer caso algum de vocês faleça. E se você tem uma atividade personalíssima, por exemplo, um arquiteto, morre um arquiteto da sociedade, tem como colocar um outro no dia seguinte? Não tem. Às vezes é uma atividade personalíssima. Você vai precisar do quê? Às vezes contratar um profissional. Sabia que existe seguro para isso? Seguro para cota social, seguro para quem morre na sociedade. Você precisa descobrir como fazer bons contratos sociais e ter bons acordos de sócio. Mas fica tranquilo, essa vai ser uma aula especial no ano que vem. Depois você vai precisar fazer análise de fornecedores. Hoje você não faz. Você pede um cartão do CNPJ, talvez você vai precisar analisar fornecedor. Regime tributário que ele está, se vai gerar crédito e se ele é bom com relação aos impostos. Porque se ele não for bom com relação ao pagamento dos impostos, isso pode transbordar para você. Porque é o dever de você vigiar. Você contrata do fornecedor, o fornecedor não paga o imposto, você por cascata não pagou também, e assim você se enrola junto com ele. Até isso virar juridicamente falando, isso virar jurisprudência, vai demorar um tempo, mas vai chegar, tá? Grava aí, está gravado, vai chegar o dia que nós vamos começar a ser acionados pela Receita por débitos tributários de parceiros de negócio. Porque isso é uma cascata hoje em dia. Aliás, na nova reforma, né? Então, muito cuidado. Então, o ano que vem vai ser um ano de resiliência, onde você vai ter que aprender coisas novas. Olha, gente, pode parecer ruim agora,
mas que nós vamos virar profissionais e empresários melhores, nós vamos. Amém? Porque essa, digamos assim, essa machadada que nós estamos levando agora, ela vai nos afiar. Nós vamos aprender a ser melhores gestores. Daqui a alguns anos, em 2033, porque vai chegar, tá? 2033 já é ali, não demora muito, vai acontecer. Quando chegar em 2033, nós vamos ter 2 grupos. Os grupos que não fizeram nada e morreram, e os grupos que fizeram tudo e hoje são CEOs. Pessoas super bem preparadas no seu negócio. É isso que vai acontecer. Que grupo você quer ficar? CEOs ou os que vão ser derrotados? Qual grupo você quer? CEOs, né? Os que vão crescer. 2026 também traz uma outra dinâmica para a nossa vida. 2026 vai trazer para nós o exercício da cidadania, pessoal e empresarial. 2026 vai ser um ano eleitoral. Nós temos que definitivamente romper com a omissão, romper com a passividade. Nós precisamos nos posicionar mais como empresários políticos. Isso. Nós tivemos um curso que nós vamos voltar a dar aqui na Alcance, que era o curso Polis, que o pastor Raulison Rangel nos ministrou alguns anos atrás aqui. Ele hoje mora na Espanha, nós vamos pensar num jeito de trazê-lo aqui para fazer esse curso novamente, sobre cidadania. Landa Cope escreve 2 livros fantásticos, e onde ela traz a essência de sermos políticos nas nossas relações. Nós precisamos sim, o que nós precisamos é política, o que nós não precisamos é politicagem. E isso nós temos que exterminar. Cada vez mais você precisa ser posicionado politicamente nas suas crenças, naquilo que é importante para a sua família, naquilo que é importante para você, na criação dos seus filhos, na criação dos seus netos, para que a gente possa viver uma sociedade melhor. Então, ano que vem, além de ser um ano eleitoral, nós precisamos romper com a omissão e com a passividade. Querido, eu tenho exercido cidadania de muitas formas, mas algumas me chamam a atenção, que até hoje eu colho frutos. Um dia eu estava descendo a escada da praça de alimentação do Shopping Miller, aqui em Curitiba, e me deparei com uma propaganda que, ao meu ponto de vista, era uma propaganda pornográfica. Era uma propaganda extremamente sensual, de uma forma muito esquisita. Eu estava com meu filho, na época ele devia ter uns 6 ou 7 aninhos, as minhas meninas estavam comigo também, elas são mais velhas, e a minha esposa falou: amor, olha que propaganda terrível essa. Eu falei: muito terrível. Ela falou: o que nós vamos fazer? Eu falei: nós temos 2 escolhas, não fazer absolutamente nada ou irmos lá embaixo reclamar. Vamos lá. Aí nós fomos na administração, expliquei o que tinha acontecido, nós tiramos uma foto para mostrar para a pessoa falou: olha, faz uma reclamação por escrito, eu não sei como é que a gente vai ver isso, mas o senhor tem razão. A pessoa até que colheu a reclamação, ela falou: o senhor tem razão, está muito explícita essa propaganda. Não está combinando, né? Ele até usou o termo que a gente usa, os antigos usavam, não está ornando, né? Não estava combinando aquela situação. Aí ele falou: não, mas faz a reclamação escrita. Aí eu fiz a reclamação, uns dias depois me ligam e falam assim: olha, a gente identificou que não tem problema algum na propaganda. A propaganda está correta, não tem nada a reclamar para o lojista, então, infelizmente, né, a gente não vai dar nenhuma tratativa. Eu falei: olha, eu não estou confortável com essa solução, eu vou agir juridicamente, eu vou achar uma entidade que abrace essa situação e nós vamos processar a Associação dos Lojistas, nós vamos para cima de vocês. A pessoa: ok, pode fazer o que for, a gente já pegou um parecer jurídico, está tudo certo, então está tudo certo. Tá bom, então tá. Então vai resolver? Não vai? Pá, desliguei o telefone. Pronto. Só que de noite eu fui no shopping. Cheguei lá, a propaganda não estava lá mais. Coincidência? E sabe o que aconteceu? Isso já faz anos, tá? Essa semana nós estávamos no shopping e minha esposa falou: amor, você já percebeu que essa loja nunca mais colocou propaganda igual aquela? Eu falei: pois é. O fruto continua funcionando. Olha que interessante, gente. Você está percebendo? Eu já fiz isso com outdoor, já fiz isso com poda de árvore, já fiz isso com uma série de coisas, querido. Seja assim também. Comece a olhar para a sociedade. Se você está inserido numa microsociedade, porque todos nós estamos inseridos numa microsociedade. Você está num condomínio, aquilo é um país. Tem briga de poder, né? Tem síndico que puxa faca para o outro no dia da assembleia. Sim ou não? Não tem isso? É um poder, é um país. Né? Um bairro é um país. Não funciona assim? Uma cidade, um mini país. Então se envolva com a cidadania da cidade. Se envolva com as brigas que estão acontecendo.
Né? Você está tendo um problema lá de velocidade, porque não tem um radar, vai lá e pede. Tem um problema de uma lombada que não está acontecendo, vai lá e pede. Eu lembro de uma escola que me ligou um dia e falou assim, uma escola aqui da igreja, olha, a gente está com um problema aqui, tinha que ter uma caixa daquelas amarelas na frente da escola. Falei, já fez o requerimento? Ele, que requerimento? Falei, você tem que pedir para a prefeitura, não adianta pedir para mim. É a prefeitura que pinta essa faixa. Se eu for lá pintar a faixa, eles até acabaram de me prender, porque é poder deles. E como é que faz? Falei, liga no 156. Aí ele ligou, André, liguei lá. Eles falaram que vão analisar. Falei, agora é a hora de você ir lá no vereador que você votou. Quem foi o vereador que você votou? Não lembro. Aliás, nós temos que acabar com essa dinâmica das tartarugas no poste. O que mais tem hoje na política é tartaruga no poste, tá? Você olha para... Porque imagina você andando na rua, você olha para um poste e vê uma tartaruga lá em cima. Primeira coisa, o que essa tartaruga está fazendo lá? Porque não é o ambiente dela. Concorda? Segunda pergunta, quem colocou a tartaruga lá? Você, na hora de votar. Porque se você não sabe em quem você votou, você colocou uma tartaruga no poste, muito provavelmente. E tem umas tartarugas hoje aí, gordas lá, que não servem para nada. Não apresentam um projeto, não ajudam a comunidade. Aí eu falei assim, quem? Aí eu falei, tenta lembrar. Aí ele lembrou quem ele tinha votado. Falei, manda um e-mail. Ele falou, mas como é que faz isso? Falei, abre o computador, pega o Outlook ou qualquer outra ferramenta. Mas como é que eu acho o nome o e-mail do político? Falei, no site da Câmara dos Vereadores. Aí ele abriu, falei, vamos lá, vou fazer com você, abra aí. Aí ele abriu, está aqui mesmo. Falei, ok. Aí falei, tem o WhatsApp também? Tem o WhatsApp, manda no WhatsApp também. 3 dias depois o vereador respondeu, cara, essa caixa aí vai acontecer. Porque realmente, tem muita criança pequena aí que precisa ter essa caixa. 4 dias depois a prefeitura mandou uma resposta no protocolo dizendo que ia pintar. Aí ele me ligou, André, você não vai acreditar? Eu falei, vou acreditar. Primeiro que eu creio em milagres. Segundo, que eu creio também que se nós cumprirmos os passos certos, as coisas dão certo. Pintaram, não pintaram? Ele, olha a foto aqui, pintaram. Não é que funciona mesmo? Eu falei, isso é cidadania. Você tem que fazer sua parte, querido. Você quer um ambiente melhor de negócio? Comece a ir nas reuniões como essa. Comece a imprimir a cultura nossa do reino nessas reuniões. Não vai se amoldando, não, as reuniões. Eu fui numa reunião um dia, aí cheguei na reunião lá, olhei assim, tinha 30 pessoas na reunião, umas 60 garrafas de vinho. Falei, não é o meu ambiente. Falei, o que vocês vão fazer com isso? Vão vender? Não, nós vamos tomar tudo hoje. Falei, então estou indo embora. Falei, não é aqui não. Não, André, fica aí. Não, vou embora. Ainda fizeram um vídeo ainda. Falei, tira o vídeo. Minha imagem é importante. Tira o vídeo. Não é porque é importante porque eu sou conhecido, é importante para minha família, para o meu testemunho. Tira aí. E fui embora. Então escolha o lugar, mas seja luz no lugar que você vai. E mude a sociedade. Querido. Às vezes você tem um comércio numa rua, a rua está com alguma dificuldade, faz protocolo para a Copel para melhorar a iluminação, faz uma associação de lojistas daquela rua, produza cidadania. 2026 vai ser um ano de produzir cidadania, querido. Não tem como ficar apático, senão nós vamos colher um malefício muito grande no futuro. Nós temos que conscientizar as pessoas sobre os valores preciosos para nós. Eu, há muitos anos, me envolvo com as questões políticas. Eu não me envolvo com candidaturas, candidato. Mas eu me envolvo com questões políticas da nossa sociedade. Eu vou em reuniões sobre política da nossa sociedade. Eu busco aprendizado sobre política porque eu entendo que eu moro numa cidade e eu quero o melhor para a minha cidade. Não só aqui, mas na outra cidade, onde a gente tem um imóvel de praia, eu também me envolvo com a cidadania lá naquela cidade. Porque eu quero o melhor para minha sociedade. Então eu vou lá, me envolvo, às vezes meto a mão no fio desencapado e tomo um choque, claro, faz parte do negócio, mas é tão gostoso, porque você está ajudando, você está se envolvendo, você está provendo alguma solução. Eu lembro de uma vez ter questionado um vereador, eu falei assim, qual foi a última auditoria que você fez nas contas da prefeitura? Ele, hã? Ele estava no fim do mandato. Ele, hã? Eu falei, esse teu hã foi desesperador, né? Porque você não sabe nem o que eu falei, né? Uma tartaruga que está no poste, gente. Que não está fiscalizando, que não está fazendo, não está agindo. Qual foi o último deputado estadual que você votou? Que lei que ele propôs, que trouxe benefício para a sua sociedade? A maioria de vocês não lembra em quem votou para deputado estadual. Nós temos que saber se eles estão trabalhando, gente. O ano que vem, eu vou organizar algumas missões, de verdade. E nós vamos em gabinetes. De gente que veio pedir apoio, nós vamos cobrar agora. Ei, e aí? Você pediu apoio? O que você está fazendo? Que projeto você propôs?
E a gente vai divulgar painéis, tá? Eu, principalmente no meu perfil, vou divulgar painéis. Ó, tá errado. Não fez certo. Está servindo de cabide de emprego para parente. Isso está muito errado. Muito errado. Nós vamos mudar isso. Em nome de Jesus, eu creio. Você precisa se envolver com isso. Você é um empresário na nossa cidade. Você precisa propagar valores e princípios corretos para que a gente possa ter uma cidade melhor, amém? Um país melhor. 2026 nós vamos focar muito na escola de negócios. Nós temos 8 módulos hoje. Coloca os módulos, por favor, ali, Ricardo. Nós temos 8 módulos hoje e nós devemos ampliar, não o módulo, mas em aulas especiais. Nós vamos fazer aulas especiais de temas sempre que eles ficarem latentes. Então nós não vamos mais esperar assim, inteligência artificial ficou um tema latente. Nós não vamos esperar a gente ter um módulo para isso. Nós vamos fazer aulas especiais. Elas acontecem na segunda-feira, então nós temos o módulo 1, inteligência espiritual e emocional, o plano de negócios, missão, valores e visão, o módulo de planejamento financeiro, cultura organizacional, recursos humanos, venda, neurovendas, marketing digital, planejamento estratégico, legislações e questões tributárias, que a nossa irmã preciosa aqui, ela é advogada, ela que dá essa aula de legislação e questões tributárias, e também negócios como ministério. Nós vamos ser mais intencionais do que nunca na nossa escola de negócios, porque a gente entende que o nosso DNA é um DNA de educação. O pastor Luciano é mestre na palavra. Nós também queremos sempre entregar conteúdos de primeira qualidade para que a gente possa melhorar a vida dos empreendedores que aqui congregam conosco ou que vêm nos visitar. Então você vai ser muito bem-vindo para a Escola de Negócios. Fique atento às novidades. Esse ano nós não vamos esperar até março, nós vamos começar as aulas especiais em janeiro já, em fevereiro, e daí sim, em março, a gente começa o módulo 1, ok? Nós vamos também, dentro disso, trazer aulas especiais sobre, como eu falei, da reforma tributária. Nós vamos ter uma aula financeira e contábil exclusiva para as questões da adequação para a nova legislação. Nós vamos ter aulas especiais recorrentes, que são aquelas aulas especiais que precisam ter mais de uma vez no ano, sobre a inteligência artificial, porque é uma ferramenta fantástica. Nós vimos aqui, nós tivemos uma edição sobre inteligência artificial, está gravada, está lá na nossa plataforma, depois você pode acessar. O Flávio Dantas e o Danilo Brizola foram 2 profissionais que nós trouxemos e deram um show para nós aqui. Foi uma aula fantástica sobre inteligência artificial. Tem muita coisa que você pode usar da inteligência artificial para melhorar os seus negócios, para melhorar o seu dia a dia. Tem economias que você consegue fazer com a inteligência artificial hoje, em termos de pessoas, em termos de produto, em termos de coisas que você precisa ter na sua empresa. Nós vamos também tratar de forma rápida as novas leis e impactos que devem sair o ano que vem em decorrência da reforma tributária. Nós vamos ter mudanças jurídicas e nós vamos ter mudanças administrativas também. Então essas coisas nós vamos tratar de forma muito rápida, trazendo para a Escola de Negócios, E claro, eu digo ali muito mais porque tem muita novidade que a gente quer trazer, mas a gente ainda depende de convidar as pessoas certas, as chaves certas. Nós queremos trazer um empresário lá de BH que vai falar para a gente sobre gestão. Ele hoje é um empresário muito bem sucedido, ele lidera um Ministério de Empreendedores bem grande. Nós vamos trazer também uma outra pessoa de São Paulo que vai nos falar aqui sobre liderança. A gente está com uma agenda para o ano que vem assim, irmãos. Olha, Deus nos gerou tanta alegria de gerar com intencionalidade algo novo para 2026. Nosso pastor Marciano nos deu instruções muito legais para 2026, então a gente entende que vai ser um ano realmente doce e bom. Doce e bom. Isso aí. 2026 será de transformação profunda em finanças, em empreendedorismo e cidadania, mas começa pela gente. A prosperidade de uma nação depende da prosperidade financeira de cada cidadão. Você precisa arrumar a sua pessoa física também, querido. Se há problemas na administração da pessoa física, vai ter problema na administração da pessoa jurídica. Então comece a fazer bem feito a sua administração financeira em 2026, para que você possa colher resultados melhores. Além disso, eu acredito que muita transformação e inovação vão acontecer e nós precisamos praticar o que está lá em Eclesiastes 11:4, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá absolutamente nada. 2026, querido, não vai ser um ano para amadores.
2026 é um ano para profissionais. Se você quer viver um ano diferente, leia mais, se capacite mais, se prepare mais, plante mais, ache alianças novas, ache negócios novos, procure alternativas dentro do seu negócio. Eu lembro de uma vez conversar com um empresário, alguns anos atrás. Ele tinha uma indústria e ele produzia materiais de higiene e ele tinha uma dificuldade muito grande, porque as máquinas mudavam com muita rapidez. E um dia eu falei para ele, qual que é o teu problema hoje? Ele falou, cara, eu não consigo acompanhar tecnologicamente as grandes indústrias. E eu falei, vem cá, não existe como você deter a marca e uma grande indústria produzir para você? Aí ele falou assim, não sei se isso existe. Aí ele descobriu uma fábrica que era uma fábrica white label. Ela não tinha produto próprio. Ela é uma fábrica que produzia para todas as marcas grandes que ele conhecia. E de repente ele entrou nesse jogo e o negócio dele cresceu muito. Ele parou de gastar com máquina e começou a investir em marketing. Mudou a transição do negócio. Cresceu absurdamente. Acabou com tudo aquilo que doía para ele e transformou aquilo em combustível para crescer. Ele foi de um faturamento módico ali de quase 2 milhões, 2 milhões e meio ano, para quase 30 milhões no ano passado. Sem uma máquina, sem um operário, uma sala com 12 pessoas no centro da cidade, num escritório que não tem barulho nenhum, tranquilidade, nota 1000, ele gerencia a marca. Comece a ser mais inteligente no seu negócio. Comece a descobrir como você pode ter parceiros, como você pode ter players do seu negócio trabalhando junto com você. Quais são os mercados que você não atende? Quais são os mercados que você pode potencialmente atender com um custo de aquisição muito menor do que aquele que você está gastando hoje? Tem que ter inteligência para isso, querido. Tem que conversar com consultores empresariais, com gente que pode te ajudar a potencializar o seu negócio. Mas não fique parado, querido. Quem fica esperando que o vento mude ou que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Eu lembro de um dia estarmos em casa e aí começou a ventar bastante, estava um sol lindo, mas começou a ventar bastante e eu falei para minha esposa, o tempo vai mudar. Ela, por causa do vento, né? Falei, sem o vento o tempo não muda. Até o vento faz bem para você. Você precisa do vento de vez em quando para mudar a direção dos seus negócios. O vento é bom, porque ele troca a estação. É bom que a gente preste atenção na estação, mas é bom que a gente preste atenção na mudança também. Ok? Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca vai plantar, nem vai colher nada. 2026 traz uma lição. Aprenda uma verdade hoje. Empregue, coloque para trabalhar o seu dinheiro em bons negócios. Bons negócios são negócios corretos e éticos. E com o tempo você terá o lucro dele. Aplique-o em vários lugares e negócios diferentes. O que eu quero dizer com isso, querido? Às vezes a gente vai para uma diversificação que é a mesma coisa, do mesmo produto. Por exemplo, uma padaria. Ela faz pão, certo? Mas ela também faz doce. Isso é uma diversificação. Mas está dentro do mesmo cesto. Se fechar a porta da padaria, você não vende nem pão e nem doce. Mas eu também vendo refrigerante. É um derivado. Não é, na verdade, uma diversificação. É uma ampliação do teu portfólio, mas não é uma diversificação. André, mas você está dizendo então que eu tenho que ter outros negócios? Eu tenho que dizer que você tem que estar prestando atenção, porque às vezes você tem uma capacidade de escalar em alguma situação que pode servir para outros casos. Exemplo, tem um empresário aqui da igreja que ele vende pão de queijo. Pão de queijo e cafezinho, suco, perto de terminais. E um dia ele descobriu que se ele montasse uma fábrica de coxinha, ele teria a coxinha mais barata, um novo produto, mas a diversificação estava na fábrica, que agora ele podia vender para outras lojas que não só as dele. Hoje a fábrica ganha mais dinheiro que a loja. Ele vende para mais gente e não depende da situação própria. Então é assim, nunca ponha todos os ovos no mesmo cesto. Conhece essa frase? Nem tudo é cesto, nem tudo são ovos. Preste atenção no mercado. Às vezes a diversificação vai ser importante para você. Às vezes a diversificação pode até matar você, então preste atenção. Antes de dar qualquer passo, primeiro ore, depois jejue e depois consulte pessoas. Eu costumo dizer que eu tenho um circuito para tomada de decisão que envolve 5 etapas. Eu primeiro pergunto para Deus. Se passar nessa fase, eu falo com a minha esposa.
Porque se passar da fase da minha esposa, é quase a mesma coisa aqui, né? Deus e minha esposa, brincadeira, né? Eu vou conversar com o meu pastor Marciano. Se passar dessa fase, eu vou consultar com um especialista da área. E se passar dessa fase do especialista da área, eu converso com um psicólogo, de verdade. Porque eu preciso saber se as minhas emoções estão certas para tomar aquela decisão. Depois que eu faço esse circuito inteiro, querido, eu tomo uma decisão. Claro, para grandes decisões, né? Não é para comprar uma calça, né? Isso é para tomar uma decisão, às vezes de fazer uma fusão com um escritório. E eu passei por isso. Eu tive uma consulta de um grande escritório de perícias em São Paulo que queria fazer uma fusão. Eu fiz esse circuito e quando eu cheguei no último circuito, uma pergunta do meu psicólogo me fez voltar todas as outras áreas e destruir toda aquela decisão que eu teria tomado de forma errada. Porque apenas 5 meses depois eu percebi que eu ia entrar numa roubada que ia acabar com o meu negócio, ia acabar com a minha reputação. 20 e tantos anos construindo uma reputação na perícia seriam acabadas em segundos se eu tivesse feito aquele M&A, aquela fusão e aquisição, né? Se eu tivesse entrado naquele negócio. Há uma coisa que você precisa aprender, querido. Visão é muito diferente de ilusão. Aprenda a estabelecer uma visão clara e objetiva em oração. Que essa visão clara e objetiva vai gerar em você, primeiro, relacionamento correto com Deus e com as pessoas ao seu redor. Compromisso e responsabilidade. Isso vai ser importante para você. Quando compromisso e responsabilidade são gerados em oração, isso deixa o seu negócio maior. O equilíbrio nas decisões também vão ser afetados por essa dinâmica importantíssima que você precisa ter dentro do seu dia a dia. Você não pode simplesmente achar que as coisas vão acontecer por acaso. Você precisa ser equilibrado, você precisa ter equilíbrio nas suas decisões. E como tem gente desequilibrada hoje para tomar decisão, né? Aliás, como tem empresário desequilibrado hoje em dia, né? Você vai conversar com a pessoa dá um grito no meio da conversa. Está desequilibrado, né? A pessoa, né, esse dia eu estava conversando com um empresário e falei assim, eu vou morrer se eu fizer isso. Eu falei, meu Deus, cara, calma, né? Talvez você pegue uma gripe, mas não vai morrer. Estou morrendo de fome. Não está morrendo de fome, você aguenta mais. No meu caso, inclusive, aguenta até mais, né? Você tem que... Cara, eu já fiz de tudo para emagrecer. Menos dieta e academia, porque é muito radical, né? Brincadeira, porque eu estou fazendo dieta agora e estou emagrecendo. Então, é só para brincar, né? A gente precisa ter equilíbrio nas decisões, querido. Você precisa ter foco para trabalhar. Talvez, de verdade, seja uma questão médica. Tem que procurar, às vezes, um especialista. Tem que dar uma olhada se não está faltando uma vitamina para manter o foco. Porque tem gente que na conversa o desequilíbrio é tão grande que você fica assustado. Eu fui conversar com uma pessoa esses dias que eu quase fiz assim. Tipo, para, respira, um segundinho só para a gente conseguir conversar. Porque o desequilíbrio era tão grande da pessoa que ela soltou assim. Blá, 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 blá. Falei, vai morrer infartado. Calma, equilíbrio. Quando você tem uma visão clara e objetiva, você vai ter estratégia para fazer boas alianças. Você vai ter estratégias para ter resultados e lucros. A sua visão clara e objetiva gerada em oração vai impactar a sua família, vai impactar as suas finanças e vai impactar a sociedade onde você vive, onde você toca, né? O dia a dia. Todo mundo aqui está inserido na sociedade, querido. Quando a gente vai para o trânsito, nós estamos inseridos na sociedade do trânsito. Quando você entra num restaurante, você está numa sociedade ali de pessoas que estão almoçando ou jantando. O tempo todo nós estamos inseridos em sociedade. Você aqui na igreja está inserido numa sociedade. Então nós precisamos ser impacto nesse lugar. Sal e luz. Não dá para a gente ficar, vamos ver o que vai dar. Tem dois diabinhos, né? O nada a ver e o não dá nada. Não, nada a ver. Vou fazer isso não dá nada. Vamos tocando o barco assim. Cuidado. E uma visão clara e objetiva vai gerar no seu coração fidelidade, querido. E fidelidade com tudo que está diante de nós gera integridade. Vira integridade. E integridade vai ser o nome do jogo em 2026. Quanto mais íntegro você for nos seus negócios, mais você vai crescer para a honra e glória do nome do Senhor. Você crê nisso? Amém? Recebe essa palavra no seu coração? Eu creio, querido, que tudo que a gente falou aqui, por mais tópico ou mais rápido que possa ter sido,
Depois você pode revisitar a gravação, depois você pode ter acesso ao material. Todos esses slides, tá? Eles vão ficar disponíveis para você. A gente vai enviar, para quem fez o cadastro por e-mail, vai receber por e-mail. Mas se você não recebeu, depois entra lá no meu Instagram, no meu site e pede o material. A gente não vai deixar de entregar o material para você. A ideia é que você pegue esse material e seja uma grande apostila para 2026, né? Que você comece a olhar ainda em 2025, se preparando para 2026. Nós acreditamos que vai ser um ano realmente doce, bom. Nós temos gerado isso no nosso coração. Começou dentro da minha casa, depois transbordou para as pessoas que estão em volta, para os meus discípulos, e eu creio, em nome de Jesus, que vai transbordar na equipe, na vida de vocês também. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos orar por ela? Queria que você ficasse de pé, a gente vai orar. A gente já está quase terminando. Depois de orar, eu só quero dar mais alguns avisos para a gente encerrar essa reunião, essa última etapa aqui dos nossos sábados, né? A equipe está meio aliviada, mas ao mesmo tempo não esquece não que nós vamos trabalhar muito nas terças. Então, né? Fiquem tranquilos. Pessoal que serve, até antes de orar, eu quero já fazer um agradecimento, né? Todo mundo que serve esse ministério com uma paixão, com um amor. Eu não posso dizer, porque não existe um dado técnico sobre isso, mas eu não tenho dúvida que a equipe do Empreendedores é a melhor dos voluntários da igreja. Mas não posso falar isso, né? Porque senão fica um negócio estranho, né? Mas porque os outros daí vão ter que se comparar. E vocês são um padrão de excelência muito elevado. Muito obrigado, toda a equipe. Vocês fazem um trabalho de muita excelência. Obrigado à mesa. Muito obrigado. O Ricardo hoje fez uma brincadeira comigo gostosa. Ele falou assim, como vai ser só você? Posso colocar o tempo da ministração? Eu falei, hoje não. Hoje eu estou tranquilo. Hoje não precisamos cumprir o horário. Mas ainda vamos terminar antes do tempo. Olha que benção. Eu queria no meu coração que a gente terminasse realmente às 11. Então nós vamos terminar às 11 para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos, Pai, porque cremos que a Tua palavra viva e verdadeira pode trazer para nós, Pai, Senhor, toda a transformação que nós precisamos no nosso dia a dia, Pai. Nós reconhecemos, Pai, o quanto dependemos de Ti, o quanto precisamos das Tuas orientações, o quanto dependemos, Pai amado, Senhor, das Tuas instruções. Por isso, Pai, nós cremos, Pai, que se colocarmos tudo diante de Ti, o Senhor é fiel e justo para nos orientar, para nos capacitar, para nos preparar, para nos desenvolver. Por isso nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti, o nosso intelecto, a nossa alma, o nosso entendimento, Senhor. Nós precisamos de discernimento, precisamos de sabedoria, por isso nos acrescenta isso, para que possamos gerenciar melhor os nossos negócios, para que possamos fazer, Senhor, do nosso dia a dia algo mais poderoso, algo mais, Senhor, facilitador para a vida de pessoas, que o nosso trabalho realmente traga, Senhor, solução para o mercado, traga, Senhor, transformação para vidas, Pai, para que a gente possa realmente glorificar o Teu nome, Senhor, que as pessoas possam ver através das nossas obras, das nossas atividades profissionais, Senhor, a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, Pai. Nos instrui, nos capacita, Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Amém. Amém, Senhor.